Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal maravilhoso que você já segue, né? Com certeza. Você chegou até esse vídeo assistindo todos da série, você já segue esse canal, né? Faça o meu favor. Então vamos lá. Segue o canal, curta, compartilha, deixa o joinha, comente, critique, dê sugestões, envie provas que você quer resolver. Faça o que você quiser, sinta-se à vontade, tá? Sinta-se em casa, mas faça alguma coisa, interaja, que isso dá uma força gigante para o canal. Como sempre aqui nessa série aqui de concurso público, eu vou deixar o meu curso aqui, o Beabá dos Plásticos, tá? É famoso, é bom. Esse aqui é bom, principalmente para você que está fazendo concurso, tá? E nem é papo de vendedor, não, tá? Se você está fazendo concurso aqui, está acompanhando os vídeos, está com uma certa dificuldade, vá lá comprar esse curso. Não é caro, é muito barato, extremamente acessível e vai te ajudar demais. E aí eu já vou fazer até o trabalho completo aqui para indicar uma coisa muito boa para você, tá? Se você fez engenharia de materiais, está estudando para concurso, fez uma ênfase em polímeros, não compre este curso, tá? Por quê? Porque ele é um curso de beabá, tá? Então lá vão estar conceitos que provavelmente você já sabe ou deveria saber, tudo bem? Então vai falar lá de cristalização, de massa molar, de algumas propriedades, e coisas que normalmente o pessoal ali da área já sabe, tudo bem? Ou se não sabe, sabe onde procurar, tá? Ou pelo menos deveria. Então, se você está assistindo essas aulas aqui e está perdido, está com muita dificuldade nas questões de concurso, aí sim é um curso excelente para você comprar. Vai te levar com certeza para um outro nível de entendimento. Novamente, eu vou falar que eu vou tentar fazer esse vídeo rápido, mas eu nunca consigo, porque eu gosto de explicar para não passar tão batido ali, tá? Se você está fazendo essa sequência aqui de curso, você vai ver que esse aqui é um terceiro bloco, né? Hoje nós vamos falar sobre caracterização, né? Sobre ensaios e caracterização de polímeros. Muitas coisas aqui estão relacionadas ao vídeo de estrutura e propriedade. Então, eu vou considerar que você já viu aquele curso, se você é um bom aluno, e um pouco mais rápido aqui, tá bom? Para não ficar um curso tão cansativo, tá? Se você achar que alguma coisa passou batida, pode voltar no curso ali na parte 2, tá? Que são as questões, até a questão 33, da 18 a 33, desse bloco dividido em três cursos de 50 questões, que com certeza a explicação vai estar lá. Ah, Alan, não estava lá a explicação. Então deixa um comentário aqui que eu faço um curso sobre o que você quiser, tudo bem? Fala assim, eu quero um vídeo sobre esse conceito, e eu faço o vídeo para você e disponibilizo aqui gratuitamente no canal, tá? Porque se a dúvida é de um, pode ser dúvida de vários. Sem mais delongas, um ensaio de tração, perdão, mede simples, tá? Já falamos disso aqui. Ensaio de tração tem nada a ver com resistência química, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com densidade, não tem nada a ver com temperatura. É um ensaio mecânico, vai medir módulo, tensão, alongamento, tá? Normalmente são essas três propriedades que mede. E como que a gente faz esse ensaio? Já vou pegar um gancho aqui. Normalmente a gente faz ensaio pela norma ASTM D638, tá? Quando nós estamos falando de termoplásticos. Tem também a norma ISO 527, por exemplo. Tem outras normas ali específicas para cada tipo de é, material. Então, por exemplo, borrachas, ASTM D412 ou ISO 37, se eu não me engano, ou ISO 37 ou ISO 35, uma das duas. Tem ensaios para filmes, né, a STM 882, e isso aí vai seguir ali para aplicações, né, para produtos, para geometrias mais específicas. Mas a 638 você precisa saber que ela é muito comum, tá? É a grande norma de tração em plásticos, tá? Então, não tem absolutamente nada a ver com esses outros ensaios aqui. Não é uma norma de ensaio, não é uma norma de DSC, não é norma de flexão, não é norma de dureza em plásticos. Eu deixei aqui nesse conteúdo uma postagem que eu fiz no LinkedIn que tem inclusive todas essas normas. Então, por exemplo, dureza, a STM D2240 ou ISO 868, dureza Chorar, dureza Chor D. Ensaio de flexão, se eu não me engano, é a ISO
Um 179. Eu sei que tem a 178, a 179 e a 180. São duas de impacto, Sharpie e ISO, e a outra é de flexão, tá? Então a de impacto também é uma dessas. DSC 11, ISO 11357, tá? E assim por diante, tudo bem? A flexão, se eu não me engano, a ASTM é D790, tá? Então é importante saber essas principais normas, por isso que inclusive eu coloquei lá um conteúdo no meu LinkedIn sobre isso que eu vou compartilhar aqui no próximo slide, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei sim nesse vídeo aqui, porque é um assunto que é relevante, tá? É bom saber ali os principais ensaios e as normas ISO e ASTM, tá? Se conseguir saber também as ABNTs é melhor, mas normalmente as ABNTs de ensaio elas têm a mesma nomenclatura da ISO, tá? A ABNT ali não faz tanta norma assim de ensaio, ela se baseia nas normas ISO, tudo bem? Vou deixar até uma pintadinha aqui ó, de laranja, porque isso aqui é importante. Tá feio? Tá, mas tá tão feio que você não vai esquecer de estudar isso aqui jamais. Um ensaio de impacto ISOD avalia, se é um ensaio de impacto, ele avalia a resistência à ruptura súbita, tá? Impacto não é dureza, impacto não é viscosidade, impacto não é TG, temperatura de transição vítrea, também não é densidade, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É essa ruptura súbita, tá? Súbita, né? É o famoso peteleco no seu corpinho de prova. Então vamos lá. 37, o DSC, né? O calorímetro diferencial de varredura, né? É um ensaio térmico, né? Um calorímetro. Preste atenção, o que ele vai medir? Ele vai medir temperatura, tá bom? Então ele não vai medir resistência química, não vai medir impacto, não vai medir dureza, o mesmo racional, tá vendo? O mesmo racional. Ele mede a TG, mede transição vítrea. Ele mede a TM, mede também a temperatura de fusão. Ele mede a cristalinidade, para quem não sabe, sim senhor, tá? Ele mede a cristalinidade. Da seguinte maneira, a gente tem ali um polímero conhecido com uma entalpia de fusão da parte cristalina, né, uma entalpia teórica, 100% cristalino, por exemplo, de 150 joules por grama. Se você fizer um ensaio de DSC, pesando a amostra, bonitinho, seguindo a norma, e você descobrir uma entalpia de fusão, por exemplo, ali de, vamos facilitar a conta, né? De 100 joules por grama, significa que o seu polímero tem 66,66666% de cristalinidade, tá bom? Simples assim. Então, mede sim a cristalinidade, tá? Pede pela entalpia de fusão, tá? Pela energia de fusão, que é o que está relacionado aí com o conceito, tudo bem? Novamente aqui, para quem está acompanhando, as perguntas todas bonitinhas, e aqui eu vou deixar uma recomendação. Eu aqui, ó, lembrei sim. Ainda bem que eu lembrei, né? Que eu já estava falando que ia deixar recomendação, imagina se eu não tivesse. Ó, esse daqui é o meu LinkedIn. E o que eu posto lá no LinkedIn? Eu posto muita coisa. E recentemente, né, coincidentemente, mas recentemente, eu postei isso daqui. Ó. Então você vai lá e você vai guardar esse post. Tá? Se você não tiver um LinkedIn, faça e comece a usar. Principalmente para quê? Principalmente para me seguir. E olha só, tração D638 e ISO 527 são as principais. Flexão, ó, é a 178, então as de impacto são a ISO 179 e a ISO 180, tudo bem? Ou ali, ó, flexão, a STM D790, o impacto ISOD, pela STM D256, tá? Sempre tem as duas ali, é comum de ter as duas. A dureza Shore D, ó, eu falei ali, ó, D2240, ISO 868, aí vem, ó, fluidez, HDT, VCAL, DSC, TGA e assim por diante, tá? Então tem uma série ali com um monte de normas para você memorizar, vai te ajudar, já são as principais, conteúdo mastigado. É ir lá no LinkedIn, seguir, salvar esse post, comentar, falar valeu, obrigado, tava lá no YouTube e vim até aqui. Isso aqui vai ser útil, sim, senhor, tá? Não achou lá o conteúdo? Me fala que eu mando para vocês, marco vocês na postagem, dou algum jeito desse conteúdo chegar para você, tá? Mas ele vai chegar assim para você. Fique tranquilo. Vamos lá, o TGA avaria. O TGA é? É a termogravimetria, é uma análise térmica, tá? Uma análise termogravítica.
gravimétrica. Então ele vai medindo ali a perda de massa e vai tirando esses percentuais de perda de massa. Então, se os polímeros forem mais estáveis termicamente, essas perdas de massa elas vão acontecer em temperatura menor. Se não for tão estável assim, essas perdas de massa acontecerão em temperaturas menores, ou seja, o que você já avalia no final das contas, estabilidade térmica, tá? Tem nada a ver com cor, tem nada a ver com propriedade ótica. Cuidado aqui que é uma análise térmica, mas você não tem a fusão do material, tá? Ah, mas eu fui lá, o cara do laboratório falou que dá para balela, tá? Não dá para estimar nada não. Não tem nada a ver. Confia. Densidade também não tem nada a ver. FTIR, o que mede o FTIR? É uma espectroscopia no infravermelho, ou seja, cada parzinho ali de ligação, então ligação simples, carbono-carbono, carbono-hidrogênio, ligação dupla, carbono-carbono, carbono-oxigênio, e você pega ali a maioria dos átomos que existem no polímero, então cloro, flúor, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, cada ligação química ela vai ser capaz de interagir com um comprimento de onda ali, com um tamanho é, de lambda ali da luz, tá? Principalmente a luz no infravermelho. E é por isso que é usado o infravermelho, FTIR, FTIR, a espectroscopia no IR. É, essas técnicas, elas medem o quê? Elas vão identificar esses grupos funcionais, tá? Tem no meu canal do YouTube explicando muito bem o que é essa técnica, um vídeo exclusivamente sobre essa técnica, tá lá? Tá lá na playlist dos bate-papos, tá? Então ela vai identificar os grupos químicos. Então é um FTIR, o que ele vai dar de resultado? Ele vai falar se é uma poliamida, se é um polietileno, se é um PVC, se é um poliacetal e assim por diante, tá? E é para isso que serve o FTIR, tá? Uma caracterização química, não vai medir densidade, não é um teste térmico, impacto e dureza, então nem se fala, tá bom? Segue a vida. Uh, cansei, falando demais, né? Vamos lá. A questão 40. Tá acabando, hein? Só falta 10. Um ensaio, só falta 10 para esse bloco, né? Mas vídeo tem de monte. Um ensaio de dureza Shore A é indicado para, ensaio de dureza Shore A. Um ensaio de dureza em polímeros, ele tem duas escalas ali que são muito conhecidas, tá? São as mais usuais, não são as únicas, tá? Tem Rockos, tem Barkol, tem várias outras ali unidades, tá? Mas a escala Shore, ela é muito utilizada. Nós temos duas escalas. Normalmente, para elastômeros, para borrachas, para materiais flexíveis, nós utilizamos a Shore A. Se o material ele é um pouco mais rígido, a grande parte dos plásticos, né, os termoplásticos ali, nós utilizamos a escala Shore D, tá? D de dado. E se for cada vez que for mais rígido, né, compostos, termofixos, nós vamos subindo ali na escala para escalas penetração de esfera, né, que o pessoal fala que é a escala Rockwell, né, é um tipo de Rockwell, ou a Barkol ali, muito utilizada para compósitos, tá? Mas a escala Shore A, ela é usada para elastômero, tá? Principalmente é utilizada para elastômero, tá? Então, para todos os polímeros, preste atenção, concurso, quando você tem apenas, todo, exclusivamente, a chance de estar errado é grande, tá? E de fato está. Compósitos estruturais, de jeito nenhum, são muito rígidos, tá? Muito rígidos. E o Shore é uma escala para polímero, não é para vidro, é uma escala para polímero, não é escala para concreto, para cerâmica, para metálicos, para liga de alumínio, para absolutamente nada, tá? Exclusivamente ali para plásticos. Tudo bem? O índice de fluidez, tá? Esse aqui quase aquelas questões de decorar, né? Ele utiliza um plastômetro, tá? Isso aqui você tem que saber. Então ele é muito parecido ali com um reômetro capilar, né? Ele tem esse funcionamento de reômetro capilar e você vai fazer aqui sim, né? Você vai derreter, vai colocar ele num tubo, né? Uma, será que eu consigo desenhar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Eu acho que vai dar, hein? Ó. Então, imagina que isso aqui é o seu equipamento, tá? Isso aqui é uma parte metálica, maciça, tá? Isso aqui é um cilindro, tá? A gente está vendo uma vista lateral. É como se fosse um cilindro com esse furo no meio, tá? E este furo no meio é por onde você coloca o seu material. Então, você vai colocar todos os pellets materiais aqui dentro, ó, do seu cilindro, tá? Esse cilindro aqui, ele vai ser
aquecido, tá? Bem aquecido. E o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, um pistão, como se fosse uma seringa, né? Essa parte ela é toda aquecida, essa parte verde. E aí você coloca um pistão aqui, ó. Que pistão feio que eu fiz, né? Meu Deus do céu, não tem nem vergonha. Mas ó, se você coloca um pistão aqui, né? Uma haste metálica. E essa haste metálica ela vai ter um peso aqui em cima, tá? E esse peso vai fazer com esse material, quando aquecido, ele vai estar derretido. Esse material ele vai começar a fluir aqui embaixo, ó, tá? É isso que mede o índice de fluidez e esse equipamento aqui se chama plastômetro, tá? Então não é um TGA que chama, que é para fazer a estabilidade térmica, perda de massa, termogravimetria. Ele não é um calorimetria diferencial, né, de varredura para medir TG, TM, cristalinidade. Ele não é uma extrusora, isso aqui é um equipamento para processamento, tá? E embora ele tenha um forno, ele tenha uma região de aquecimento, ele não é um forno, tá? Não se faz em fluidez de forno. Tem o forno capilar com dimensão controlada, o pistão e o peso. Não é apenas um forno de maneira alguma. Aqui estão as respostas mais fáceis ali, sem rabiscos, para vocês entenderem melhor. E vamos seguir. O ensaio de flexão mede. Ensaio de flexão, para quem não sabe, é quando você pega ah, uma corpo de prova retangular. Deixa eu ver se eu consigo aqui exemplificar com esse livro que está aqui do lado. Você tem como se fosse isso daqui, ó, o seu corpo de prova, e você vai fazer a flexão, que é isso aqui, ó. Você vai dobrar o seu material, tá? Você vai encurvar o seu material. É quando você faz nesse sentido aqui, ó, o seu ensaio, tá? Isso é flexão, tudo bem? Então, mede a resistência à dobra. Aqui, ó, alternativa C, tá? É impacto? Não, de jeito nenhum. Intensidade? De jeito nenhum. Compressão é você espremer o seu material, tá? E torção é quando você tira aquela toalha ou uma roupa molhada da sua máquina de lavar e você torce ele, tá? Isso é uma torção. Não tem nada a ver também com dobra. Então vamos lá. Microscopia eletrônica permite, tá? Tem dois tipos, né? De varredura e de transmissão. Normalmente são técnicas utilizadas ali para você fazer o que um microscópio faz, que é observar a superfície, observar carga, observar tamanho de partícula, observar se você tem uma outra fase ali dispersa ou não. É para isso que serve o microscópio, é para isso que serve a microscopia eletrônica também, mas uma técnica mais potente, em alguns casos mais precisa, com resoluções e aumentos muito maiores. Tá? A TG se faz no DSC, dureza se faz no durômetro, a viscosidade tem viscosímetros ou tem o MFI, por exemplo, né, que são os plastômetros, né? E impacto você faz também na máquina de impacto. Então, observar morfologia. Ensaio de densidade por picnometria baseia-se em... Essa questão aqui é muito boa, tá? Não é uma questão fácil, não. É uma questão mais complicadinha. Vamos lá. A picnometria é um nome que nem todo mundo conhece. Tá? Picnometria utiliza nada mais que um picnômetro, tá? Não ajudou em nada, eu sei, mas utiliza um picnômetro. É um instrumento para medir normalmente densidade. Como é que ele funciona? Você tem um copinho, tem alguns que são em vidros, né? Parece um balãozinho é, volumétrico, mas pequenininho. E você vai ter ali um princípio que a gente chama de princípio de Arquimedes, tá? Então você vai colocar como se fosse um copo de requeijão com tampa, tá? Para dar um exemplo ali de um dos tipos de picnômetro que vai ficar mais fácil para você entender. Você vai encher ele com água, você vai tampar, vai secar ele, ou seja, você vai pesar apenas o recipiente com a água, tá? E aí você vai pesar lá e deu X gramas. Aí você vai pegar esse mesmo copinho, você vai tirar a tampa, você vai colocar lá um monte de material lá dentro, 50, 100 gramas do seu polímero. Mesma coisa, você vai fechar, vai secar o material em volta, por quê? Porque ele vai vazar, ele vai transbordar. Porque quando você faz ele com água, você tem que deixar ele no limite do limite de transbordar, ele completamente cheio. Qualquer coisa que você adicionar ali vai transbordar, ou seja, vai ter um volume deslocado, tá? Que vai deslocar para onde? Vai transbordar, né? A água vai para fora. Só que o volume total ali, ele ficou o mesmo. E você vai ter uma diferença de peso, por quê? O seu copo vai estar mais pesado porque você tem um polímero ali
colocado ali dentro, tá? Se o polímero tiver densidade menor que a água, a gente usa álcool, tá? Mas você vai ter ali uma massa maior. Essa diferença de massa você relaciona com essa diferença ali de volume deslocado, porque você sabe quanto que você pôs de material ali em massa, tá? E é esse o princípio da picnometria. Então, não é teste térmico, não é cor, não é dureza, não é nada disso, tá? É um volume deslocado, tinha que saber. É só um nome que é difícil, mas a questão não é difícil, não. 45. O reômetro mede. Reômetro, ele é uma técnica de reologia. Quando nós estamos falando de reologia, nós estamos falando de estudar fluxo de materiais, estamos falando de estudar fluidez, nós estamos falando de estudar viscosidade, taxa de cisalhamento, pseudoplasticidade, tixotropia, reopexia, todos aqueles nomes lá mais complicados da reologia. Ou seja, não mede cristalinidade, não mede cor, não mede dureza, é reologia, tá? Não mede densidade. Reologia, ela é relacionada com viscosidade, comportamento ao fluxo, escoamento, tá? Muito utilizado ali para polímeros fundidos, tá? Então esses conceitos ali de, dependendo do seu concurso, saber o que é tixotropia, reopexia, pseudoplasticidade, fluido newtoniano, não newtoniano, isso daí pode ser que seja cobrado, tá? Mas é uma matéria um pouco mais aprofundada ali, não acredito que qualquer concurso, né, todos os concursos vão cobrar isso daí. Então, aqui estão as respostas mais organizadas para vocês e vão ali se aproximar para o fim. Então, DMA, análise dinâmico-mecânica, tá? Só sabendo o nome da técnica você já resolve a questão, tá? É uma questão simples, mas precisa saber, tá? Dica, apenas densidade. Alguns equipamentos medem apenas uma coisa, tá? Mas no geral você consegue tirar mais de uma informação ali. Tudo bem? Até a densidade mesmo que faz uma balança, você consegue fazer várias coisas com uma balança, tá? Então, cuidado com esses apenas, tá? Não tem nada a ver com solubilidade. Massa molar é GPC, impacto é máquina de impacto, já falamos disso. A cristalinidade por DSC, ela é calculada por, expliquei isso nesse vídeo, viu? Se esqueceu, volta lá. Entalpia de fusão. Todo material ele tem uma entalpia de fusão teórica. A sua amostra ela vai ter uma temperatura, uma entalpia menor. E aí você faz uma regra de 3 simples e descobre o percentual de cristalinidade daquele material, tá? Então é por DSC e é pela entalpia de fusão. Cuidado, não é pela temperatura de fusão, tá? A temperatura de fusão vai ser a mesma. Então, se um polietileno funde a 135 graus, mesmo se ele for lá 80% cristalino, a temperatura de fusão vai ficar nessa faixa. Só que se ele tem a 100 joules por grama de entalpia de fusão e ele tiver 80% de cristalinidade, a entalpia de fusão estará lá como 80 joules por grama, então na sua curva ali de DSC, tudo bem? Então também não tem nada a ver com massa específica, capacidade calorífica ou temperatura de transição vítreas, que é cristalinidade e aqui é amorfo. Então a gente está falando de polímero cristalino e aqui a gente está falando de polímero amorfo, tá? Nada a ver. 48, um ensaio de compressão mede. Simples também, hein? Estamos começando aqui com umas questões mais simples, tá? Vai ficar pior nos próximos vídeos. Vai ficar mais emocionante, vai ficar mais complexo, tá? Aqui estão mais questões de níveis mais simples mesmo, tá? Ensaio de compressão, carga compressiva, tá? A própria questão que já dá a resposta. Então, vamos lá. Alongamento, você tem uma deformação ali, você pode ter algo parecido com alongamento, mas alongamento normalmente se mede em tração, tá? Por mais que você também tenha ali uma deformação, um alongamento, vamos dizer assim, no ensaio de flexão, de torção, normalmente é uma propriedade que está mais relacionada a um ensaio de tração. Então não é um ensaio térmico, tem nada a ver com reologia, fluidez, MFI, plastômetro e impacto, então nem se fala, tudo bem? Um envelhecimento acelerado simula. Esse aqui é interessante, ó. Qual que é a ideia dos ensaios de envelhecimento acelerado? Eu vou usar um ensaio aqui de UV como uma referência, porque fica muito fácil de entender. É sabido, é conhecido, uma carga ali de radiação solar por ano no mundo inteiro, por países, por regiões
estados, cidades, você consegue ter esse valor. Quando nós vamos para um ensaio acelerado, né, de intemperismo, aerometer, de UV, xenoteste, o que que a gente faz? A gente pega essa dose de radiação e concentra ela o máximo que der ali, sem você ter um efeito secundário no seu material. E aí você pega uma carga de radiação do ano inteiro e você joga na sua amostra lá, por exemplo, em 1 mês ou 2 meses de equipamento ali. Então é um equipamento como se fosse um sol ali, né? É uma lâmpada bem forte. Você coloca as amostras próximas a essa lâmpada e a amostra ela fica irradiando ali uma quantidade muito grande de radiação ultravioleta. Então você acelera um resultado que você esperaria ali, um produto em aplicação de 1 ano, 2 anos, 5 anos, em alguns meses, tá? Isso você pode fazer para envelhecimento químico, térmico, termooxidativo, UV, uns ensaios até de biodegradabilidade, né? Então você coloca em condições controladas, aceleradas, saturadas, para acelerar isso daí. E para que serve? Para você saber a vida útil do material. Então, será que essa peça que vai ser utilizada ao sol, ela dura 5 anos? Nós pegamos essa dose de radiação, trazemos ali para 4 meses, 5 meses, 8 meses, ali, dependendo da condição do lugar, e você tem uma resposta muito mais rápida, tá? Então, é para isso que serve. Então, não tem nada a ver com a fabricação ou processamento do material, tudo bem? Nada a ver também com o processo de reciclagem. Ele fala da vida útil do produto, tá? Mistura também, só para confundir a sua cabeça, tá? O que a gente está falando aqui, né? Ele simula a vida útil. Então a gente acelera essa condição na vida real. Essa radiação solar, esse sol, essa temperatura no motor, esse ataque químico ali de algum produto químico, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? E vamos lá para a última questão, ó. Deixei só as respostas aqui bonitinhas para vocês saberem. E vamos para a última questão. Ó, um ensaio típico, um resultado típico do ensaio de tração é apresentado em... Olha só que interessante, a gente está falando de uma curva de tensão e deformação. E aqui eu quero te dar uma dica, tá? Muito importante. Perdão. Qual que é a dica aqui, ó? Tensão, força e carga são coisas diferentes. Normalmente, tensão é medida em megapascal, que é o resultado numa curva de tração, e carga e força é medida em newtons, tá? Então, cuidado, um ensaio de tração, as normas de tração, os resultados são em tensão. Parece igual, mas não é. Tensão é força sobre área. Força é só força. Carga é só carga. Então, você mede em newton, quilo, quilograma, força, tá? Tensão é em megapascal. Massa e dureza não tem nada a ver, muito menos tempo em temperatura, tá? E aí, outra dica é o seguinte: a deformação, ela normalmente é medida em percentual, tá? Deflexão dimensional, poderia estar aqui, ó, deslocamento também. Não, aí sim é medida em milímetros, tá? Ensaio de tração padronizado, mede-se tensão em megapascal e deformação ou alongamento percentual. Muito cuidado com isso. Tá com dúvida, tá achando estranho, tá achando difícil? Já sabe, tem um curso meu lá muito bom. A gente vai falar muita coisa ali de materiais que são frágeis, plásticos normais ali, né, comuns. Vamos falar de elastômeros, vamos falar como é que é esse mecanismo de desagregação molecular. Primeiro a gente começa a a ter essa parte elástica ali relacionada com a parte amorfa, que é um efeito de mola. Depois a gente começa a deslizar os domínios cristalinos, né? Desfazer os domínios cristalinos, que é a deformação plástica. E a gente fala muito disso nesse curso, tá? É um curso bem tranquilo, bem... ele é bem básico, mas ele é muito completo, tá? Ele é básico para quem é da área de engenharia de materiais. Para quem está estudando para um concurso, para quem quer conhecer mais, ou para quem fez, às vezes, uma outra engenharia ali, vai ser um curso muito, muito, muito bom. E as pessoas acham, inclusive, que é um curso bastante aprofundado, tá? Embora para engenharia de materiais seja um curso bem básico ali. E uma referência que é importante, ó, tem um livro que chama Callister, tá? É um livro extremamente importante, muito bom. É um livro muito grande, então tem umas partes ali de ensaio mecânico, ensaio térmico, uma parte de polímeros que é muito interessante de saber, tá? Quem é da engenharia de materiais conhece com certeza, com toda certeza,
esse livro aqui, tá? É um dos principais livros da engenharia de materiais. Novamente eu deixo aqui o meu contato do LinkedIn, é esse QR Code aqui à esquerda. À direita nós temos o QR Code deste canal do YouTube, então tira um printinho aí, manda para o seu coleguinha que ele já vai achar facinho, tá? Ou compartilha já diretamente esse vídeo para alguém que possa ter interesse nesse material, tá? Compartilha, ajuda demais o canal. Então curta, comente, compartilha, salva, interaja, por favor, que isso dá forças e é um feedback muito bom para eu continuar fazendo todos esses vídeos, tá? E no meio aqui eu deixei já o QR Code do meu curso, tá? Do curso que tem esse material aí que eu mostrei no último slide, o Beabá dos Plásticos, tá? É um curso muito simples, muito direto, com conteúdo muito bom, uma bibliografia excelente, tá? Eu posso falar porque a bibliografia tem muita recomendação boa lá, tá? E é um curso muito acessível. Então, acessa lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, no canal do YouTube tem algumas amostras lá, algumas partes, alguns pedaços do vídeo gratuitos. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.